Uma criança de 4 anos senta na frente de duas bonecas. As duas são idênticas. Mesma roupa, mesmo tamanho, o mesmo sorriso de plástico, mas uma diferença. Qual a diferença? Uma é branca, a outra é negra. O pesquisador, então, pergunta: qual é a boneca boa? A criança aponta para a boneca branca. Qual é a boneca feia? A criança aponta para a boneca negra. E aí vem a última pergunta, a mais difícil. O pesquisador pergunta para a criança: qual das duas se parece com você? E a criança negra aponta para a boneca negra e chora. Esse experimento foi feito nos anos 1940 nos Estados Unidos pelos psicólogos Meme e Kenneth Clark. E ele mudou a história, literalmente. Ele foi apresentado à Suprema Corte Americana e ajudou a acabar com a segregação racial nas escolas. Mas eu não estou te contando essa história por causa do impacto jurídico. Eu estou te contando porque essa criança de 4 anos já sabia, já tinha aprendido, já tinha absorvido a mensagem que o mundo estava mandando para ela, o tempo todo, em tudo. Nas histórias, nas imagens, nos olhares, nos silêncios. A mensagem era: você é a boneca feia. E a pergunta que vai guiar esse episódio é: o que isso faz com a mente de uma pessoa? Não com a lei, não com a economia, com a mente. Com a forma como alguém acorda de manhã e se olha no espelho. Bem-vindos a mais um episódio da Odisseia Filosófica. Eu sou o Jeff Alves e hoje a gente entra num território que eu considero um dos mais delicados e importantes de toda essa série sobre raça. Hoje a gente vai falar sobre psicologia. De como a raça, esse conceito que a gente já viu ser construído historicamente, biologicamente, filosoficamente, de como a raça entra dentro da gente, com perdão do pleonasmo, de como ela molda a subjetividade, a identidade, o sofrimento e, em alguns casos, a cura. Esse episódio tem 3 grandes movimentos. Primeiro, de onde veio essa relação entre psicologia e raça? E não, essa não é uma história bonita. Segundo, o que acontece com a mente de quem é racializado como inferior? Fanon, Neuza Santos Souza, o trauma racial, a identidade que precisa ser conquistada. E o terceiro, o outro lado. O que acontece com a mente de quem é racializado como padrão? A branquitude como subjetividade, a fragilidade, o pacto da branquitude e a possibilidade de desconstrução. Vamos lá. Existe uma tendência muito humana e muito perigosa de imaginar que a ciência é neutra. E a psicologia tem uma dívida histórica enorme com esse mito, porque no século XIX e no começo do século XX, a psicologia não era apenas uma observadora do racismo, ela foi produtora do racismo. Deixa eu te contar como é que isso funcionou. Imagina o seguinte cenário: estamos em meados do século XIX, a escravidão ainda existe nos Estados Unidos, e há um médico no Sul chamado Samuel Cartwright que está preocupado. Preocupado com o quê? Com os escravizados que fogem das plantações. Sabe o que ele fez? Ele inventou uma doença. Ele chamou de drapetomania, do grego drapetes, escravo fugitivo, e mania,
loucura. A tese era a seguinte: o desejo de um escravizado de fugir não é uma reação natural à brutalidade que ele sofre. É um distúrbio mental, é uma patologia. Pensa comigo, a escravidão é o estado natural do negro. Portanto, qualquer tentativa de subverter essa ordem é sinal de desequilíbrio psíquico para aquela para a mente ocidental do início do século. E qual era o tratamento prescrito pela ciência da época para esse problema que ela chamou de drapetomania? Chicoteamento preventivo. Eu quero que você fique um momento com isso. A ciência, a medicina, a psiquiatria, a psicologia nascente foi usada para transformar o desejo de liberdade em doença, para transformar o rebelde em louco, para retirar de um ser humano a validade moral da sua própria fuga. Ele não era um herói lutando por direitos, era um enfermo que precisava ser contido. E é aqui que a gente entende algo fundamental. Quando você patologiza a resistência, você protege o opressor de qualquer autoexame ético. O foco vai para o escravizado e não para o sistema de chicotes, estupros e separação de famílias que ele está tentando escapar. Mas a drapetomania não foi um caso isolado, foi parte de um projeto maior. Inclusive, muito disso a gente já viu no episódio dessa série, onde falamos sobre como a ciência formou essa ideia de raça. Francis Galton, primo de Charles Darwin, e também um dos pais da estatística moderna, fundou o que ele chamou de eugenia, a ciência do melhoramento da linhagem. E ele aplicou métodos estatísticos para tentar provar algo, que a inteligência e o caráter eram hereditários e que certas raças produziam mais gênios do que outras raças. Ou seja, existem raças superiores a outras raças. Agora preste atenção nesse detalhe porque é importante. Galton estudou árvores genealógicas de juízes, estadistas e cientistas britânicos e provou que a excelência tendia a se concentrar em certas famílias. Mas o que ele não fez, completamente ignorou na pesquisa dele, foi o privilégio social, o acesso à educação, a riqueza herdada. Ele ignorou tudo isso e atribuiu essa excelência a genes superiores. É um paradoxo histórico fascinante e perturbador. As ferramentas matemáticas que usamos hoje na ciência, a correlação, a regressão à média, foram criadas e utilizadas aqui, né, no caso, para validar uma hierarquia racial. E esse projeto chegou às escolas. G. Stanley Hall, o primeiro presidente da Associação Americana de Psicologia, defendia que as raças não brancas eram raças adolescentes, que adultos negros e indígenas tinham uma psicologia equivalente à de crianças ou adolescentes europeus. A consequência prática, se a mente de um povo infantil, se a mente de um povo é infantil por natureza biológica, então esse povo não precisa de ensino superior. Não precisa de filosofia, não precisa de ciência, não precisa de português, não precisa de matemática. Precisa de quê? De treinamento manual. Precisa de disciplina. Crianças não votam. Crianças precisam de tutela. E foi exatamente isso que essa psicologia forneceu. Um verniz científico para negar direitos políticos a populações inteiras. Crianças não votam, né? Crianças precisam de tutela.
A virada começou a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. O horror do Holocausto, que foi a aplicação máxima das teorias eugenistas, tornou impossível manter essa ideia com respeitabilidade acadêmica. Em 1950, a Unesco reuniu cientistas do mundo todo para assinar um documento afirmando que raça é um mito social, não a realidade biológica que determina a inteligência. E o estudo das bonecas, que eu te contei no começo, ajudou a provar algo que parecia óbvio, mas que nunca tinha sido demonstrado cientificamente. O racismo não afeta apenas as leis e as oportunidades. Ele entra na criança. Ele destrói a autoestima desde os 4 anos de idade. Mas reconhecer o problema é só o começo. A psicologia moderna ainda tenta, até hoje, limpar esse passado. E parte desse trabalho de limpeza é entender o que o racismo de fato faz com a mente humana. É aí que entramos no segundo movimento. Jacques Lacan, psicanalista francês, tem uma ideia que eu acho muito bonita e muito útil para o que a gente está discutindo aqui. Embora a gente já falou de Lacan no episódio sobre raça e filosofia continental. Ele fala do estágio do espelho. Entre os 6 e 18 meses, uma criança olha para o espelho e vê, pela primeira vez, uma imagem de si mesma que é inteira, organizada, coerente. Antes disso, ela experimenta o próprio corpo como fragmentado. Ela não controla bem os braços, não entende bem onde termina ela e começa o mundo. Mas quando ela se vê no espelho e um adulto diz, esse é você, ela se identifica. E é aí, né, que começa a construção do eu daquela criança. Parece simples, mas pensa comigo, e se o espelho devolvesse uma imagem distorcida? E se o espelho dissesse que você é feio? Se o espelho dissesse que você é perigoso? Se o espelho dissesse que você é inferior? Franz Fanon, psiquiatra martinicano, um dos maiores pensadores do que a gente chama de anticolonialismo, leva essa ideia de Lacan para um lugar que muda tudo. Novamente, a gente também falou do Fanon no episódio de raça e filosofia continental. Aqui a gente está trabalhando mais no aspecto da psicologia mesmo, tá? E Em Peles Negras, Máscaras Brancas, publicados em 1952, publicado esse livro em 1952, ele descreve algo que eu quero que você visualize com cuidado. Um homem negro entra em um vagão de metrô. Uma criança branca o vê e se assusta. E diz para a mãe: Olha, um negro, tenho medo, estou com medo. Fanon descreve o que acontece nesse momento com uma precisão clínica e ao mesmo tempo poética. Ele diz: Eu me descobri um objeto em meio a outros objetos. Não um sujeito. Não uma pessoa com história, com desejos, com complexidade. Um objeto. Fixado pelo olhar do outro. E ele vai além. Ele introduziu o conceito de esquema epidérmico racial. A ideia é a seguinte: normalmente a gente tem um esquema corporal, uma consciência interna de onde o nosso corpo está no espaço. Mas para o negro, em uma sociedade racista, esse esquema é substituído por um esquema epidérmico. A identidade começa a ser ditada pela camada mais externa, a pele. E essa pele carrega um peso enorme, um peso que não é seu. É um peso dos significados fabricados pelo colonizador. Selvagem, perigoso, hipersexualizado, atrasado. O negro não caminha apenas com seu corpo. Ele carrega, invisível e pesado, tudo que a branquitude depositou sobre a sua cor. E o resultado disso, Fanon chama de zona de não ser. O espelho social, o olhar do outro, só devolve imagens de inferioridade. Então o sujeito tenta fugir da própria pele. Surge o desejo de vestir máscaras brancas, falar como branco, agir como branco, pensar como branco, para ser aceito como humano. Mas a barreira é epidérmica. A cor da pele não muda. Então, o sujeito vive num estado de angústia constante. Nunca alcança a branquitude. E já alienou a própria negritude. Fanon também observa algo que eu acho particularmente revelador sobre o corpo. Ele fala de uma tensão muscular permanente.
O sujeito negro está sempre em guarda, monitorando seus próprios movimentos para não confirmar os estereótipos. Não falar alto, não parecer agressivo, ser excessivamente educado. Essa vigilância constante esgota. É uma exaustão que hoje a psicologia pode chamar de trauma racial. E é exatamente isso, um trauma racial. Agora, eu quero trazer um nome que, para mim, é absolutamente fundamental e que o Brasil insiste em não conhecer tão bem quanto deveria. Neuza Santos Souza, psiquiatra e psicanalista brasileira. Em 1983, ela publica um livro chamado Tornar-se Negro. E esse título já é, em si, uma declaração filosófica. Tornar-se negro, não ser negro, não é um dado, é um processo, é um tornar-se, é uma conquista. Neuza argumenta que, numa sociedade que coloca a branquitude como padrão universal de humanidade, beleza e inteligência, o negro nasce em estado de alienação. Desde a infância, ele é bombardeado pela mensagem de que o bom, o belo e o inteligente são os brancos. E aí ela analisa algo que eu acho particularmente doloroso. O que acontece com o negro que ascende socialmente? Imagina um profissional negro que conseguiu chegar à universidade, ao cargo executivo, ao espaço que a sociedade chama de sucesso. Qual é o preço disso? Muitas vezes, o preço é negar a si mesmo, adotar o discurso, a estética e os valores da branquitude, ser aceito como a exceção, o negro que não é como os outros negros. E Neuza usa a psicanálise para mostrar que, ao tentar atingir um ideal do eu que é inerentemente branco, o negro vive um estado constante de frustração e de inferioridade, porque nunca poderá alcançar a branquitude biológica. Ela também denuncia algo que o Brasil pratica com perfeição: o mito da democracia racial como uma prisão psíquica. No Brasil, a ideia, né, que somos todos misturados e que aqui não há racismo. Só que esse discurso é um discurso que mais serve para perpetuar o racismo que sim existe do que, de fato, demonstrar a realidade que a gente vive aqui no Brasil. Porque se não existe racismo, então a dor que você sente, né, que a dor que alguém que sofre racismo sente, não é uma resposta a uma violência do sistema, é uma falha pessoal. Porque como você está sentindo, como é que você está dizendo que sofreu racismo, se aqui a gente vive numa democracia racial, se aqui é todo mundo misturado, se aqui a gente não vê cor? Esse discurso vitimiza quem sofre racismo, de modo que enxerga ele como alguém que está sendo fraco, como alguém que está sendo sensível demais. O problema é da pessoa que está falando do racismo, não que o Brasil seja racista. E Neuza mostra que o processo de tornar-se negro começa exatamente quando o sujeito percebe: a minha angústia não é individual. Eu não sou a, a culpa, né? Na verdade, eu sou a vítima. Então, a minha angústia é ético-política. Ela tem um nome, ela tem uma causa, e essa causa não está em mim, está no sistema. Mas como esse processo de construção de identidade se dá na prática? Como uma pessoa atravessa esse território? O psicólogo William Cross desenvolveu um modelo chamado nigrescence, do francês Noircir, né? Não sei como é que vai se pronunciar exatamente isso em francês, mas vamos falar em português o que significa a palavrinha, né? Tornar-se negro. E ele descreve esse processo como uma jornada de 5 etapas. A primeira etapa ele chama de pré-encontro. O indivíduo ainda não despertou para a questão racial de forma crítica. Ele valoriza os padrões da cultura dominante, pode até ter um racismo internalizado, vê o mundo negro como inferior e irrelevante para o próprio sucesso. O desejo é assimilar, ser visto como apenas um ser humano. A segunda etapa é o encontro. Um evento específico quebra essa ilusão.
Pode ser uma experiência traumática de racismo, a morte de uma figura pública negra, o contato com a informação histórica que muda tudo. O indivíduo percebe que, não importa o quanto ele tenta se encaixar, a sociedade sempre o vê como negro. Isso gera confusão, gera raiva, gera uma busca urgente por respostas. A terceira fase, imersão-emersão, é a mais intensa. O sujeito mergulha na cultura negra. Música, história, estética, política. Tudo que é branco é rejeitado ou visto com desconfiança. É um estágio intenso, vocal, às vezes absolutamente furioso, e depois dessa imersão vem a emersão. A raiva começa a se transformar em orgulho mais sólido. O indivíduo sai da fase puramente reativa e começa a construir. A quarta é a internalização. A identidade negra deixa de ser uma armadura e passa a ser uma característica integrada. O sujeito sente-se confortável com a sua negritude. Não precisa mais provar o tempo todo que é negro. A ansiedade diminui. E a quinta etapa chama-se internalização-compromisso. É quando essa identidade pessoal se traduz em ação. O sujeito dedica parte da vida ao bem-estar da comunidade, não de forma emocional e reativa, e sim de forma estratégica e sustentada. Então, essas 5 etapas de tornar-se negro, descritas pelo Cross, são pré-encontro, encontro, imersão-emersão, eternalização e, por fim, internalização-compromisso. Agora eu quero falar de algo que está por baixo de tudo isso. Algo que a psicologia contemporânea começou a nomear com muito mais precisão. O trauma racial. O trauma racial não é o mesmo que o transtorno de estresse pós-traumático que a gente conhece de guerras e acidentes. A diferença principal é essa. O transtorno de estresse pós-traumático tradicional foca num evento único e isolado. Só que o trauma racial é cumulativo e crônico. Ele não acaba depois do evento. O perigo continua existindo na estrutura da sociedade. O psicólogo Robert Carter fala em morte por 1000 cortes. Não é uma grande violência. São microagressões diárias. Ser seguido numa loja, o olhar de dúvida sobre sua competência, uma piada sem intenção de ofender, o nome errado pronunciado de propósito, a ausência no currículo escolar. E o corpo registra tudo isso. Hipervigilância, o estado de alerta máximo permanente. Insônia, hipertensão. Sim, estudos mostram correlação direta entre exposição ao racismo e pressão alta. Dores crônicas, tensão muscular, o cortisol elevado que envelhece o corpo de dentro. E há ainda o trauma vicário. Você não precisa sofrer a agressão pessoalmente para ser traumatizado. Ver um vídeo de violência policial, saber de um ataque, identificar-se com uma vítima, isso faz com que o corpo reaja como se a ameaça fosse contra si mesmo. A psicóloga brasileira Bader Sawaia tem um conceito que é particularmente poderoso para essa discussão, o sofrimento ético-político. Ela descreve uma dor que nasce da relação entre o indivíduo e a sociedade. Quando o sujeito percebe que a sociedade o vê como inferior, perigoso ou invisível, quando ele sente que foi traído por um sistema que deveria protegê-lo, mas que o agride. Esse sofrimento é, ao mesmo tempo, individual e coletivo, é pessoal e estrutural. Não é fraqueza, é uma resposta legítima a uma violência real. Mas eu não quero deixar você com a sensação de que a psicologia negra é apenas um catálogo de sofrimentos. Porque o que emerge desse campo, especialmente o que o Vade Nobis, os psicólogos afrocentrados, as religiões de matriz africana oferecem, é algo diferente. É a possibilidade de um espelho novo, na linguagem do Lacan. Se o problema é um espelho colonial que devolve imagens de inferioridade, a cura passa por construir outros espelhos. Quando a criança negra vê divindades que se parecem com ela, quando ela conhece reis, cientistas, poetas, guerreiras que compartilham sua pele, quando ela recebe um nome sagrado que a conecta a uma linhagem de excelência, não a de dor, de excelência, isso não é só cultura, é psicologia,
É a reconstrução do eu. E agora vamos para o terceiro movimento, né? Vamos virar a câmera aqui, de certo modo. Porque até aqui a gente falou do que o racismo faz com quem é racializado como inferior. Mas e com quem é racializado pelo padrão? Sim, existe a raça branca, né? Por mais que geralmente ninguém fala, mas existe a raça branca. O que é que acontece com a mente branca nesse processo aqui, nessa discussão? Existe uma ideia que eu acho muito reveladora e que a sociologia e a psicologia levaram muito tempo para formular claramente. A branquitude também é uma identidade racial. Parece óbvio, mas na prática a maioria das pessoas brancas nunca pensou sobre sua própria raça. Nunca precisou pensar. Porque ser branco em nossa cultura é ser o padrão. E ser um ser humano genérico, né, é comum você pensar que entre aspas, raça branca é a mesma coisa que é o ser humano genérico. Né? Os outros têm raça, o negro, o asiático, o indígena. O branco é simplesmente humano. E essa invisibilidade não é acidental. Ela é o coração da subjetividade branca. Robin DiAngelo, pesquisadora americana, tem um conceito que gerou muito debate e que eu acho útil precisamente por isso: fragilidade branca. A ideia é a seguinte: pessoas brancas, em sociedades como a nossa, crescem numa bolha de conforto racial. Sua identidade raramente é questionada. Sua competência raramente é atribuída à sua raça. Sua presença em espaço de poder raramente é explicada como privilégio. E aí, quando alguém aponta um comportamento racista, quando o tema do privilégio entra em cena, quando a conversa sobre raça torna-se inevitável, muitas pessoas brancas acabam entrando em colapso emocional. Não porque sejam más pessoas, mas porque nunca desenvolveram o, entre aspas, músculo emocional para lidar com esse tema. E as reações são reconhecíveis, como, por exemplo, como argumentação: você está me interpretando mal, eu nunca tive essa intenção. Eu tenho até amigos negros, né? Ou uma retirada, né? O choro, isso é sutil, mas importante. O choro de pessoas brancas em discussões raciais frequentemente faz com que a conversa seja redirecionada. O foco sai da opressão estrutural e vai para o sofrimento emocional da pessoa branca, que agora vai precisar ser consolada. Ou, inclusive, a postura parte para o ataque. Você que é racista e por isso está me chamando de racista. Eu não estou vendo cor, você que está vendo cor aqui na história. DiAngelo aponta a raiz disso: a crença de que racismo é apenas um ato consciente de maldade praticado por pessoas más. Então, se eu me considero uma boa pessoa, eu não posso ser racista. Logo, se você diz que eu fiz algo racista, você está atacando meu caráter moral. Você está dizendo que eu não sou uma pessoa boa. E toda a conversa colapsa nessa defesa do ego. Em vez de avançar para o que importa, o impacto do que foi feito, independentemente da intenção. Mas há uma dimensão ainda mais estrutural disso tudo, e aqui eu quero trazer a psicóloga brasileira Cida Bento. Cida Bento desenvolveu o conceito de pacto narcísico da branquitude. Eu acho que esse conceito é genial, precisamente porque ele não fala de maldade. Fala de algo muito mais cotidiano e, por isso, muito mais difícil de combater. O nome vem de Narciso, aquele personagem da mitologia grega que se apaixonou pela própria imagem. Na psicologia de Cida Bento, grupos brancos tendem a ver em outros brancos um ideal de si mesmos. Existe uma confiança mútua e automática baseada na semelhança fenotípica e cultural. E como isso funciona na prática? Num processo seletivo, o avaliador branco escolhe o candidato branco. Não necessariamente porque é racista declarado, mas porque vê naquele candidato branco alguém confiável, com o perfil da empresa, alguém que encaixa na cultura. Isso é uma projeção narcísica, uma identificação inconsciente. E o critério vago, perfil, encaixe cultural, maior competência, maior preparo, serve para encobrir o que está acontecendo de verdade. O negro que é contratado nesse sistema é visto como exceção e o branco é visto como a norma, como o padrão.
E o pacto exige uma coisa fundamental: o silêncio. O racismo nunca é nomeado abertamente dentro da instituição. E quando alguém, geralmente uma pessoa negra, aponta a falta de diversidade, aponta o pacto, o grupo branco reage com hostilidade, negação ou vitimização. Porque a quebra do silêncio ameaça o confronto narcísico do grupo. Janet Helms, psicóloga americana, foi além e mapeou como pessoas brancas podem desenvolver uma identidade racial positiva e antirracista. Ela criou um modelo de desenvolvimento análogo ao modelo de Cross, que eu te contei antes, mas para pessoas brancas. O primeiro estágio ela chama de contato. O indivíduo é racialmente analfabeto. Acredita que o mundo é daltônico. Eu trato todos iguais. Não percebe que tem privilégios. O segundo passo, né, o segundo estágio, é a desintegração. Ele é confrontado com evidências inegáveis de racismo. Ele sente culpa, ansiedade, vergonha. O desejo de ser uma boa pessoa colide com a percepção de que ele se beneficia de um sistema injusto. O terceiro passo, a reintegração, é um passo perigoso. Para aliviar a ansiedade, o sujeito recua. Se meu grupo tem privilégios, é porque merecemos esses privilégios. Ele pode se tornar hostil às pautas de igualdade para se justificar nesse passo. Mas, se ele continua o processo, vem a pseudo-independência. Ele começa a questionar a supremacia branca, mas ainda de forma intelectualizada. Ele quer ajudar negros a se ajustarem ao padrão, em vez de mudar o sistema. Depois vem a imersão-emersão. Ele para de tentar salvar os outros e começa a se perguntar: o que é que significa ser branco nessa sociedade? Ele busca outros brancos no mesmo processo. Ele substitui a culpa pela responsabilidade histórica. E finalmente vem a autonomia, uma identidade branca, multicultural e antirracista. Não teme mais o conflito racial, não precisa mais de opressão para se sentir seguro. Ele torna-se um aliado ativo às pautas antirracistas. Helms tem uma frase, tem um pensamento, na verdade, né, que eu acho muito honesto. Uma pessoa branca que permanece em um estágio de contato ou de reintegração está psicologicamente limitada, porque a sua paz depende da ignorância ou da opressão alheia. A verdadeira autonomia psicológica só vem quando o sujeito branco enfrenta a sua própria sombra racial. E o que é que significa enfrentar essa sombra racial? Né? Cida Bento fala em traição do pacto. Não se calar diante de piadas no jantar de família, não se calar na reunião de diretoria, questionar por que só tem brancos nessa mesa, por que só tem brancos nessa instituição, por que só tem brancos nesse lugar. E estar disposto a não ocupar aquele espaço para que outra pessoa ocupe. Transformar a culpa, que é paralisante e egofocada, em responsabilidade, que é voltada para a ação e para o outro. Porque a culpa diz, eu sou uma pessoa horrível, e a pessoa fica paralisada sofrendo. A responsabilidade diz, eu me beneficio de um sistema injusto. O que é que eu faço com isso agora? O que é que eu faço a partir dessa informação? São perguntas muito diferentes e levam a lugares muito diferentes. E, para terminar esse episódio, vamos falar de algo que parece fundamental nessa discussão de psicologia e raça. Não de mais sofrimento, mas de resposta ao sofrimento. Existe um movimento crescente na psicologia, especialmente na psicologia negra e na psicologia descolonizada, que parte de uma premissa simples e radical. A psicologia não pode ser neutra. Durante décadas, a pretensão de neutralidade da clínica psicológica foi ela mesma uma forma de cumplicidade. Porque se o terapeuta ignora a cor do paciente, se ele trata a questão racial como irrelevante para o sofrimento, ele está, na prática, dizendo: a realidade de discriminação que você vive não existe aqui dentro. Elabore seus conflitos internos. De certo modo, ele está culpabilizando a vítima. E isso, para uma pessoa que carrega o peso de um trauma racial, da microagressão cotidiana, do racismo institucional, do racismo estrutural,
é uma forma de gaslighting. É a ciência dizendo, você está inventando isso. Wade Nobles, um dos pais da psicologia negra moderna, parte de uma base filosófica africana para repensar o que significa cuidar. Ele rejeita o penso logo existe, ou melhor, penso logo existe do pensamento cartesiano, do Descartes, que isola o indivíduo e o coloca no centro de tudo, e propõe um axioma diferente baseado na filosofia africana. Eu sou porque nós somos. O eu não existe sozinho. Ele se estende para os ancestrais, para os contemporâneos, para as gerações que ainda virão. Se o coletivo está doente, o indivíduo não pode estar plenamente saudável. E o cuidado nessa perspectiva não é um serviço prestado por um profissional a um paciente. É um imperativo ético da comunidade. É um dever ético. Cuidar no sistema que lucra com a morte e a desumanização do negro é um ato político. Nobles fala em despertar o espírito, em devolver ao sujeito a sensação de que ele é sagrado, de que ele é descendente de uma linhagem de excelência, não apenas de dor. E a clínica antirracista, que Virginia Bicudo começou a esboçar no Brasil já nos anos 40, e que psicólogos negros contemporâneos estão desenvolvendo com vigor, parte de 4 pilares fundamentais. Primeiro, validação da dor. O terapeuta reconhece que o racismo existe e que a dor do paciente é legítima. Não é paranoia, não é hipersensibilidade, é uma resposta a uma violência real. Segundo, desinternalização da inferioridade. Ajudar o paciente a perceber que as mensagens de menos-valia que ele recebeu a vida toda pertencem ao sistema, não a ele. Ele não é ele não é a culpa da história, né? Aquilo não faz parte dele, na verdade, ele é vítima nessa história. O terceiro passo é a restauração, o terceiro pilar, na verdade, né? É a restauração do narcisismo. Trabalhar a reconstrução da autoimagem e do amor próprio. Muitas vezes através do resgate da ancestralidade, de histórias de resistência, da beleza, da potência. E quarto pilar é a agência e resistência. Transformar o sofrimento paralisante em consciência política, em capacidade de agir no mundo. Sem carregar o peso do mundo nas costas, mas sem abrir mão de lutar por um mundo diferente. Muitos teóricos brasileiros defendem que a clínica antirracista deve funcionar como um quilombo, um espaço de refúgio, onde o paciente pode baixar a guarda, tirar a máscara branca, da qual falava Fanon, e ser apenas ele mesmo, sem precisar vigiar seus movimentos, sem precisar ser a versão palatável de si mesmo para o branco, para o mundo branco. E eu quero fechar esse bloco aqui com Virginia Bicudo, porque ela encarna essa trajetória de forma quase simbólica. Ela foi a primeira mulher não médica a se tornar psicanalista do Brasil. A primeira pessoa a passar por uma análise psicanalítica na América Latina. Pesquisadora que em 1945 escreveu a primeira dissertação sobre relações raciais no Brasil, décadas antes de conceitos como microagressão ou trauma racial se tornarem populares. E ela foi esquecida, duplamente apagada pelo gênero e pela raça, num ambiente de elite formado por homens brancos. Mas o seu legado está aqui. É o fundamento do que hoje chamamos de psicologia das relações raciais no Brasil. Ela provou algo que parece simples, mas que tem implicações enormes. O racismo estrutura o aparelho psíquico. Não apenas as oportunidades, não apenas as estatísticas, a mente. A forma como a pessoa se sente em relação à própria imagem, a forma como ela narra a própria história. E se o racismo entra tão fundo, a cura também precisa entrar fundo. Bom, eu começo esse episódio com uma criança de 4 anos na frente de 2 bonecas, e eu quero terminar com uma pergunta que considero uma das mais importantes que podemos fazer. Quem cuida da mente de quem foi ensinado a se odiar? A resposta que a psicologia negra e a clínica antirracista está construindo é uma psicologia que não finge ser neutra, que reconhece que o sofrimento tem endereço social, que entende que curar uma pessoa negra no mundo racista não é apenas aliviar sintomas, é um ato político de restituição da humanidade. E a resposta que a psicologia da branquitude está lentamente, com muita resistência, aprendendo a dar é que a saúde mental plena não é possível na alienação. Que viver sem enxergar o próprio privilégio é viver numa bolha que empobrece a empatia, a conexão, a capacidade real de encontrar o outro.
Falando-se algo que eu quero deixar com vocês. A raiva negra é, em última instância, um pedido de respeito à humanidade. Ela diz: eu sinto, logo eu existo, e não aceito o que está sendo feito comigo. Filosofia como arte de viver não é apenas sobre as grandes questões abstratas do universo. É sobre o que acontece quando a gente se olha no espelho, o que a gente sente, o que a gente acredita que merece, o que a gente acha que é possível para si mesmo. E nenhuma dessas coisas acontece num vácuo. Todas elas são moldadas ou deformadas pela estrutura da sociedade em que vivemos. Entender isso não é vitimismo, é lucidez. E a lucidez, como a coruja que nos acompanha nessa jornada, só aparece quando há clareza suficiente para ver no escuro. Bom, se esse episódio te tocou, compartilha com alguém. Não precisa ser uma grande conversa. Às vezes, passar o áudio já é o suficiente para plantar uma semente. Me conta nos comentários o que ficou com você desse episódio. Qual conceito fez mais sentido? Qual te incomodou mais? A gente termina a série sobre raça nesse episódio, tá? Nesse episódio que fez as correlações entre raça e psicologia. Vocês perceberam que nesses últimos episódios da série sobre raça, a gente já estava falando sobre racismo. A gente vai continuar, de certo modo, falando sobre essa temática, mas agora a gente vai falar especificamente sobre racismo. Tá? A gente vai voltar o olhar especificamente sobre o racismo. Então, muitas coisas que a gente já falou, a gente vai repetir para reforçar, tá? Para reforçar. A gente viu toda a questão da estruturação do conceito de raça, né? A gente viu de onde surgiu a ideia, né? A ideia de raça como construção social, e diversas outras coisas nesses episódios. Então, espero que vocês tenham gostado. Ficou bem mais longo do que os episódios dos direitos humanos. Vai ficar bem mais longo ainda, porque de certo modo a gente ainda vai continuar a discussão quando a gente adentrar no tema racismo, mas porque realmente esse tema é um tema que é muito importante de ser trabalhado, que é muito importante de ser posicionado também, né? de que a gente se posicione perante isso, porque é uma realidade que a gente vive e que precisa, sim, ser trabalhada. Não adianta a gente ficar pensando em questões muito abstratas e muito, entre aspas, metafísicas e esquecer da concretude. Tá? Então, obrigadão por ter acompanhado até aqui e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.